Vamos ver mais um episódio da Vaza Toga, né? Muito importante a gente estar falando sobre isso em meio a esse julgamento do Bolsonaro, para a gente entender como as coisas estavam sendo feitas ali nos bastidores pelo Alexandre de Moraes e pelos seus amiguinhos, né, o Fábio Shor. E a gente vai ver também que existiam duas polícias, você sabia? Existem duas polícias federais, duas PFs dentro da própria PF. A polícia confiável e a que não é confiável. Vocês sabiam disso? Nem eu sabia, mas isso você vai saber agora. Essa e outras notícias nós vamos ver neste exato momento. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Vamos lá. Ó, Vaza Toga, a bruxa, o infiltrado e o delator. Se você não viu a primeira parte desse vídeo, eu vou deixar aqui pra você dar uma conferida. É bom você assistir esse vídeo depois para poder você estar inteirado dessas coisas, tá? Porque talvez algumas coisas aqui não façam sentido se você estiver vendo esse vídeo aqui isolado. Mas, vamos lá, esse site aqui da investigação, né, na pessoa do David Agape, tem feito um trabalho sensacional nessa questão aí da Vaza Toga, né, organizado algumas coisas. Aí aqui ela vai dizer assim, ó, em operação, deixa eu ver aqui, em operação de 23 de agosto, justificada apenas com base em uma reportagem, atingiu em cheio o núcleo empresarial que seria responsável tanto pelo financiamento quanto pela amplificação digital do bolsonarismo. Lá, só pegando um pouco do que aconteceu, isso aqui foi quando Alexandre de Moraes viu lá uma reportagem assim, não, vamos fazer agora uma investigação pra gente censurar esse grupo de WhatsApp, porque teve essa notícia e a gente vai censurar exatamente isso. As coisas do Alexandre de Moraes são feitas dessa forma, ele vai lá, censura e pronto. Por quê? Porque sim, né, ele é o Alexandre de Moraes e ele faz o que ele quiser, na cabeça dele funciona dessa forma. Então esse grupo que tinha o Luciano Hang e outros empresários tinham esse intuito de estar financiando a campanha do Bolsonaro, algo completamente normal, né, todo mundo recebe financiamento. Até o Lula, né, já recebeu muito financiamento de banco, do Itaú que fez o L, e agora está demitindo pessoas em massa, dizendo que foi por causa de home office, tá bom, isso aí. Então, com bloqueios bancários e de redes sociais, a capacidade de mobilização empresarial foi cortada de maneira abrupta, silenciando vozes de peso justamente às vésperas do primeiro debate presidencial da Band, no dia 28 de agosto. A investigação só foi arquivada por Alexandre de Moraes um ano depois. Já com Lula na presidência, o ministro concluiu que, em relação a 6 empresários, faltavam elementos mínimos e não havia justa causa para a continuidade. Simples assim, né? Como restaram como alvos Meyer, Joseph Nigri e Luciano Hang, no caso de Nigri, a Polícia Federal apontou vínculo direto com Jair Bolsonaro para disseminação de mensagens contra o sistema eleitoral. No de Hang, Moraes alegou que ainda era necessário analisar o conteúdo do celular protegido por senha. As redes sociais de Hang permaneceram bloqueadas por mais de 2 anos, até que em setembro de 2024 o ministro determinou sua reativação. O processo segue em sigilo total. Lógico, ele não vai deixar isso aqui passar, né? Aí aqui, a conversa revelada por nossa reportagem mostra que, diante da fragilidade da base probatória e da repercussão negativa da operação, Alexandre de Moraes pressionava seus assessores a produzir documentos retroativos. Lá no vídeo que eu fiz, tá falando sobre isso. E no próprio site do STF, tem isso lá no vídeo, eu coloquei o link, você pode entrar no site do STF, eu explico no vídeo que você pode acessar os metadados. E o próprio documento que o Alexandre de Moraes colocou no site do STF mostra lá. O documento está do dia 19, só que ele foi feito e modificado no dia 26, se eu não me engano. Não, 28, pronto, isso aí, 28. Dias depois, ou seja, a data do documento está uma, só que os metadados dizem que ele está em outra. Exatamente isso. Isso é um absurdo do ponto de vista do jurídico, mas é o Alexandre de Moraes, vocês sabem, né? Para entender a cobrança do ataque da fé, recorreu a Letícia Solerenzo, que funcionava como elo entre o tribunal e um infiltrado do grupo, empresários e política, né? Tinha um infiltrado lá, né? A investigação identificou o informante como o jornalista Lucas Mesquita, que hoje atua como assessor do governo Lula. É um mistério isso, né? O episódio expõe uma colaborador informal com o trânsito até o círculo familiar de Moraes, alimentando diretamente o gabinete TSE com informações privadas de um grupo fechado. Em vez de provas prévias que justificassem a ofensiva de 23 de agosto, o que se construiu foram fundamentos posteriores moldados
conforme as demandas do ministro. Ou seja, Alexandre de Moraes queria de um jeito, tinha que ser do jeito dele, e como ele mesmo disse, usa de criatividade, vamos usar uma criatividade aí para poder produzir essas coisas. Nem precisa, para que ser coisas reais, né? Para que usem da criatividade para poder pegar esse pessoal. É assim. Mais que um detalhe burocrático, essa confere ainda mais plausibilidade às denúncias de Tagliaferro no Senado, que relatórios relatados da operação foram, na realidade, montados dias depois com o apoio de uma rede de informantes externos. A chamada guerra à desinformação aparece assim como um pretexto para uma estrutura de vigilância política na qual a fronteira entre Estado e militância ideológica desaparece, né? Que aquele, ele coloca isso aqui... Enfim, lá no vídeo tem isso aqui, ó, que ele foi criado em 29 de, não, perdão, eu disse que era 28, mas não é 29. Criado em 29 de agosto, modificado em 29 de agosto, sendo que a data lá do documento está para quando está para dia 19, né? Ou seja, totalmente diferente aí. Aí aqui ele vai falar sobre a estrutura e tal. Enfim, aqui, ó, deixa eu ver aqui... a operação contra empresários, especialmente Luciano Hang, um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro, irritou o governo e acendeu alerta político. Os episódios aconteceram em plena campanha eleitoral, já fortemente popularizada, e há poucos dias do primeiro debate na TV. O desconforto aumentou porque no mesmo dia Alexandre de Moraes recebeu no TSE o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, em reunião de cerca de 1 hora para discutir as sugestões das Forças Armadas para as eleições, especialmente ajuste no teste de integridade nas urnas e a coordenação da segurança do pleito, que é o que a gente sabe que foi o dedão na balança, né? Aí aqui, o que aconteceu? Vamos ver esse print aqui. Lembrando que essa moça aqui era conhecida como a bruxa, né? Aí vamos lá. A Letícia do TSF. É ela que se denomina desse jeito, tá? Não sou eu. Você não dá para poder você ler isso aqui, mas eu vou ler aqui para vocês. O ataque ao Barroso, parece que em ataques ao Barroso também. O que vier é ótimo. Dica, você consegue ver no celular do Nigro o que ele recebeu do Jair Bolsonaro e o que enviou em uma lista de transmissão? Aí se tiver, aí o Eduardo Tagliaferro respondendo, se tiver o celular, sim. Vocês ficaram com o celular dele, não? Sim, mas a PF não entregou ainda. Você consegue colocar suas mãos nesse celular? Vai demorar. E mais, a PF que está com esse celular é a PF confiável? Ou seja, né? Fica aquele negócio. Tem a PF confiável e a PF que não é confiável. Aqui fica aquela questão. Se tem uma PF que é confiável, provavelmente é quem? É a PF que faz o trabalho para o Alexandre de Moraes na pessoa ali do Fábio Shor, né? Só que assim, isso acaba trazendo uma coisa boa também, porque se tem uma PF que é confiável para eles, logo tem uma PF que seja confiável no âmbito geral. Ou seja, tem o pessoal lá do Alexandre de Moraes, tem o pessoal que realmente está fazendo o trabalho sujo ali por debaixo dos panos, mas tem a Polícia Federal, a PF original, que realmente preza pelos seus valores institucionais e faz um trabalho adequado. Que bom que exija isso. Mas, no geral, o que acontece aqui essa intervenção que acontece com base nessas duas PFs mudam completamente o cenário. Só que, infelizmente, isso ainda não é o suficiente. Assim, para nós né? Para nós, todos nós, é mais do que suficiente. Mas não é o suficiente para poder barrar as coisas que o Alexandre de Moraes está fazendo, incluindo esse julgamento do Bolsonaro. O que a gente pode fazer quanto a isso? A gente só pode estar divulgando, você assistindo, compartilhando esse vídeo aí com seus amigos, compartilhando com a sua família, nos grupos, para poder a gente ficar por dentro e ficar mais inteirado desse tipo de coisa, porque isso aqui é algo muito sério que está acontecendo no nosso país e tem consequências gravíssimas no ponto de vista democrático, pessoal. Isso aqui é muito sério de verdade.